Bem-vindos ao canal Curiosamente Aprendiz. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelos segredos mais profundos da Terra. Neste vídeo, abordaremos um tema que desperta a imaginação de muitos, os continentes perdidos. Ao longo dos séculos, os mapas do nosso planeta foram se transformando, revelando e ocultando terras que antes eram desconhecidas ou que desapareceram sob as águas dos oceanos. Neste vídeo, desvendaremos essas páginas misteriosas da história geológica, explorando os segredos escondidos sob as profundezas dos mares. Vamos tentar desvendar os destinos de territórios perdidos, imaginando como seriam esses continentes e quais influências poderiam ter tido em nossa história e na natureza ao seu redor. Desvendaremos as teorias e evidências que nos levam a acreditar na existência dessas terras antigas, discutindo seus possíveis impactos em termos de geografia, clima e até mesmo na evolução das espécies. Vamos desafiar ideias pré-concebidas e explorar a vastidão do nosso planeta. Se você é um entusiasta como eu, um amante da história ou apenas um curioso sobre os mistérios do mundo, este é o lugar certo para você. E para aqueles que desejam apoiar o meu trabalho e tornar possível a produção de mais vídeos como este, convido-os a se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. Estou apenas começando e necessito muito desse incentivo que, para você pode não ser nada relevante, mas que, para mim, é fator imprescindível para eu conseguir dar continuidade a esse projeto. Enfim. Começando o que interessa. De início é importante chamar a atenção de você para as linhas costeiras dos continentes. Como já sabido, a linha costeira não é o fim da parte terrestre e o início da aquática. Isso porque a Terra continua seguindo debaixo de toda a água, ainda há terra, e muita terra por baixo do oceano. Apenas não a vemos como terra, porque, na verdade, nem a vemos de forma alguma. Isso torna fácil esquecer que o nível do mar da Terra é puramente o resultado do acaso. Se alguns asteroides não tivessem encontrado o caminho até aqui muito cedo na vida do planeta, os níveis do mar poderiam ter sido muito mais baixos do que são agora e mais da superfície do planeta teria sido exposta. Se ainda mais asteroides tivessem vindo em nossa direção, poderíamos ter um planeta ainda mais submerso. No entanto, não importa quanta água chegasse aqui na Terra, as estruturas geológicas subjacentes sempre seriam as mesmas. Remover a água da equação revela a forma verdadeira do planeta. O que descobriremos ao fazer isso é que os continentes, ao se rasgarem, deixam para trás fragmentos de seus próprios corpos, enquanto o magma irrompe na superfície, construindo literalmente novas formas de terra no meio do nada. Quando isso resulta em características acima do nível do mar, notamos imediatamente e as chamamos de ilhas ou montanhas. Hoje, gostaria de olhar além da água para a geografia subaquática, a fim de compreender melhor o funcionamento deste planeta. Espero que, ao final, tenhamos um conhecimento um pouco mais profundo sobre as surreais massas terrestres perdidas da Terra. Vamos começar falando sobre a maior e mais conhecida delas, a Zelandia. A Zelandia é um fragmento continental com quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Com uma extensão territorial mais que o dobro da Groenlândia e mais da metade do tamanho da vizinha Austrália, Zelandia é um verdadeiro gigante. Se essa massa de terra tivesse se elevado um pouco mais, seria difícil dizer se a consideraríamos um continente separado ou apenas a maior ilha do planeta. No entanto, não precisamos nos preocupar com isso, pois, apesar de possuir uma base rochosa tão extensa, apenas 7% dessa massa terrestre se eleva acima do nível do mar, formando o que chamamos de ilhas da Nova Zelândia e Nova Caledônia. Isso não era o caso há 80 milhões de anos. Naquela época, Zelandia estava comprimida entre a Austrália e a Antártica, ocupando um espaço menor, mas mais elevado acima do oceano. Porém, à medida que a Austrália e a Antártica se afastaram uma da outra, a Zelandia ficou presa entre elas e foi se espalhando cada vez mais, até que apenas as montanhas mais altas do continente se mantiveram acima do nível do mar. A perda da crosta continental periférica, como ocorreu nesse caso, é apenas uma forma pela qual grandes quantidades de crosta elevada acabam abaixo do nível do mar. Outra forma é quando a Terra nasce debaixo d'água. Esse processo tem início quando a crosta oceânica se submerge sob a crosta continental, criando uma trincheira oceânica seguida por uma linha de vulcões alimentados pela decomposição da crosta que está afundando. O exemplo mais popular desse processo costuma ser a Cordilheira dos Andes.
onde a placa de Nazca está sendo empurrada sob a placa sul-americana, criando a fossa de Atacama antes de formar uma linha de montanhas e vulcões com extensão de 7.000 quilômetros. Quando esse mesmo processo ocorre sem o suporte de uma crosta continental pré-existente, como no caso em que a placa do Pacífico se subduce sob a placa mariana muito menor, as montanhas e vulcões são gerados debaixo d'água. O que foi criado é uma massa terrestre que abrange mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, nomeada a partir das ilhas Izu, Bonin e Mariana. O arco Izu-Bonin-Mariana apresenta pelo menos 60 vulcões ativos. Tecnicamente, isso significa que a massa terrestre não está realmente perdida, mas sim emergindo. É exatamente esse mesmo processo de formação de terra vulcânica que resultou nas ilhas japonesas vizinhas. De fato, se retrocedermos um pouco ainda mais distante, podemos observar a placa do Pacífico sendo envolvida por várias das placas circundantes. Isso resultou na formação de muitas cadeias vulcânicas, conhecidas coletivamente como Anel de Fogo. Com os níveis do mar atuais, essas cadeias vulcânicas parecem apenas algumas pequenas ilhas. No entanto, ao olhar através das águas, podemos percebê-las como as verdadeiras montanhas que são. O único lugar onde esse vulcanismo não resultou em uma massa terrestre significativa é aqui. Contudo, se os humanos tivessem demorado mais alguns milhões de anos para evoluir, poderíamos ter herdado um Japão muito mais extenso, além de um Pacífico ainda mais movimentado. Combinando esses dois processos, descrevemos aqui as duas elevações, o Planalto Entonjabá e o Planalto Manaiki. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártica começaram a se afastar, esticando o fundo do oceano entre elas a ponto de rompê-lo. Isso resultou na erupção de 80 milhões de quilômetros cúbicos de magma basáltico, formando o maior planalto oceânico. Na medida em que a Austrália e a Antártica se afastavam cada vez mais, essa imensa província ígnea se fragmentou. O Planalto Entonjava é o maior desses fragmentos vulcânicos, cobrindo 920 mil quilômetros quadrados, mas atualmente está afundando sob a fossa, alimentando a formação das Ilhas Salomão nas proximidades. A situação do Manaiki não é muito diferente, cobrindo 770 mil quilômetros quadrados, com apenas 3 pequenos atóis emergindo acima da água. Encaixando-se quase perfeitamente entre Polinésia, Melanésia e Micronésia, posso apenas imaginar quantos exploradores infortunados se aventuraram pelos mares na esperança de descobrir o que Manaiki poderia ter sido. Ao adentrar mais profundamente no Pacífico, a influência das placas tectônicas diminui e o vulcanismo se torna a força predominante na formação do relevo. A primeira coisa que se nota antes de mergulharmos nesse assunto é a quantidade de ilhas existentes. Hoje, estima-se que existam cerca de 25 mil ilhas emergindo no Oceano Pacífico. No entanto, apenas as ilhas mais altas, jovens e violentas conseguem sobreviver, e esse número não faz justiça à quantidade de ilhas vulcânicas que não conseguiram emergir completamente a 6 ou 7 quilômetros da superfície oceânica. Isso nos demonstra o quão ansioso o magma está para romper até a superfície da Terra. Quando uma determinada parte do manto continua a se projetar por meio de rachaduras disponíveis, chamamos isso de ponto quente ou plumas. Quando o magma é continuamente liberado por um ponto quente em uma placa oceânica em movimento, uma cadeia de ilhas pode ser deixada para trás. O exemplo mais conhecido disso é o Havaí, onde o ponto quente havaiano tem estado ativo há milhões de anos. Isso não apenas resultou nas 8 ilhas que vemos hoje, mas também deixou um rastro de ilhas invisíveis que foram todas erodidas de volta ao mar. Essa cadeia pode ser seguida até a fossa do Pacífico, onde finalmente desaparece sob a placa norte-americana. Para entender o que acontece quando os pontos quentes inevitavelmente desaparecem, podemos observar 2 recursos muito semelhantes. O primeiro são as montanhas do meio do Pacífico. Embora a maior parte desse território cubra aproximadamente 770 mil quilômetros quadrados, podemos rastrear sua cauda vulcânica muito mais abaixo, passando pelas ilhas Kitibós e chegando a algum ponto próximo à Polinésia Francesa. A plumagem de Chotskiei segue um caminho semelhante, cruzando até mesmo o caminho do meio do Pacífico antes de se dissipar em algum lugar no meio do oceano. Ao observar os caminhos desenhados na crosta por esses 2 pontos quentes, podemos inferir a direção de movimento da placa do Pacífico enquanto passava por cima. É importante ressaltar que isso não é perfeito, pois a própria placa pode mudar de direção e deformar-se ao longo do tempo. Além disso,
Os pontos quentes em si podem se mover sob a crosta, tornando esses rastros úteis, mas ainda menos precisos para entender os movimentos das placas. Outro aspecto que podemos observar ao analisar esses dois recursos semelhantes é que a descarga magmática é tipicamente maior no início da vida de um ponto quente, e à medida que a plumagem enfraquece ao longo do tempo, as ilhas diminuem de tamanho. Nessa história, o maior acontecimento e a segunda maior massa de terra perdida da qual falarei é o Planalto Kerguelen. Ativo há 130 milhões de anos, o ponto quente de Kerguelen produziu uma província ígnea que se estende por mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, mais da metade do tamanho da Groenlândia. Mas isso não é tudo. Há 120 milhões de anos atrás, antes que a Antártida se separasse completamente da Austrália, esse ponto quente acumulou rochas em ambos os lados da fenda oceânica. Conforme os continentes se afastavam, um pedaço de 300 mil quilômetros quadrados do território de Kerguelen foi mantido pela placa australiana, formando o que conhecemos como cume partido, localizado a milhares de quilômetros distante de sua origem. Embora seja empolgante imaginar um mundo com mais desse microcontinente exposto, ao observarmos a pequena coleção de ilhas que restaram aqui, podemos perceber que o clima local seria muito frio. Por exemplo, as minúsculas ilhas de Kerguelen apresentam extensas geleiras mesmo agora, e a maior parte da massa está ainda mais próxima da Antártida. Isso dito, o Planalto de Kerguelen se estende até 45 graus ao sul, teoricamente colocando a parte norte na zona temperada, mostrando que, com precipitação suficiente, Kerguelen poderia ter apresentado sua própria e exótica flora e fauna prósperas. Quanto a quem teria sido o primeiro a descobrir e habitar tal lugar, só podemos especular. Os austronésios que partiram das ilhas indonésias chegaram a Madagascar já em 350 a.C., o que me leva a acreditar que eles também poderiam ter chegado na Austrália. No entanto, tendo se originado nos trópicos, não tenho certeza de quão entusiasmadas essas pessoas teriam sido em colonizar uma terra subantártica, então provavelmente não teria sido antes da era de exploração europeia que populações maiores e mais bem preparadas para o ambiente chegariam. No final, Kerguelen provavelmente teria se assemelhado à Nova Zelândia, tanto em termos de paisagem quanto de demografia. Por outro lado, o cume partido teria experimentado um clima semelhante ao do sudoeste da Austrália, um ambiente muito melhor para grupos de pessoas em migração, e provavelmente teria sido significativamente povoado com a chegada dos europeus. Olhando ao lado do cume partido, entretanto, encontraremos um planalto de elevação similar, mas com uma forma radicalmente diferente, correndo quase paralelo a 90 graus leste. O cume 90 leste é outro produto de uma placa sendo arrastada sobre um ponto quente vulcânico, mas desta vez, em vez de construir uma cadeia de montes submarinos, uma massa de terra mais contínua foi construída, resultando em uma extensão única de 5.000 quilômetros de comprimento. A formação geológica só chega ao fim onde os depósitos do leque de Bengala mascaram qualquer acumulação adicional. No total, o 90 leste cobre uma área de mais de 740 mil quilômetros quadrados, e isso nem inclui o Planalto Osborne. Se essa massa estivesse acima do mar, teríamos uma linha de terra muito estranha, indo diretamente de Mianmar até o centro do Oceano Índico. É difícil imaginar as implicações que essa massa de terra teria tido para a história humana e natural, mas posso dizer, pelo menos, que ela teria funcionado como uma parede sólida contra as correntes oceânicas, interrompendo e ou redirecionando o transporte global de água, potencialmente alterando os padrões climáticos de maneiras drásticas e imprevisíveis. O restante das características notáveis no Oceano Índico resultam da separação tumultuada entre a Índia e a África. Essa divisão foi impulsionada pela fenda central indiana, que, por sua vez, liberou uma enorme erupção de magma construindo o que é conhecido como as Armadilhas de Deccan, no sul da Índia. À medida que a fenda forçava o subcontinente a se mover cada vez mais para longe, o ponto quente caía sobre partes do oceano recém-criado, construindo uma extensão da costa indiana chamada de Cordilheira Chagos-Lakshadweep, deixando um subcontinente indiano muito mais longo do que se pode perceber. Os materiais ígneos provenientes desse evento de Deccan acabaram do outro lado da fenda, combinados com fragmentos continentais pré-existentes, formando o Planalto Mascarenhas. Embora as ilhas de Seychelles e Maurício cubram apenas 0,8% da massa terrestre de 300 mil quilômetros quadrados, parte delas está a apenas 8 metros abaixo do nível do mar, o que significa que apenas alguns milhares de anos atrás, durante a última era glacial,
quando os níveis do mar eram até 130 metros mais baixos do que os níveis atuais, uma parte muito maior do Planalto Mascarenhas emergia acima da superfície, tornando-se um arquipélago indiano central muito mais extenso. O Mascarenhas não foi a única porção de crosta que se separou da África, no entanto, e é fácil esquecer que a Índia e Madagascar permaneceram juntas no início. Foi somente cerca de 50 milhões de anos depois de se separar da África que Madagascar começou a ficar para trás, acabando por se desintegrar na ilha com a qual estamos familiarizados. Agora, porém, assim como Mascarenhas e todas as outras, há mais do que você está vendo. Na verdade, a massa de terra de Madagascar se estende muito mais ao sul, cobrindo uma área aproximadamente igual àquela que se encontra acima do nível do mar hoje. Juntas, essas extensões tornam a massa de terra de Madagascar aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados, quase tão grande quanto Kerguelen e a terceira maior massa continental perdida, ou pelo menos parcialmente perdida, na Terra. A parte mais ao sul do Planalto, chamada de Banco de Walter, fica apenas 18 metros abaixo do nível do mar, o que significa que pelo menos uma parte desse Madagascar maior também estava seca apenas alguns milhares de anos atrás, durante o último máximo glacial. Mas a história ainda não acaba aqui, pois a Antártica costumava se ligar ao extremo sul da África até que a dorsal sudoeste do Oceano Índico a separou, deixando dois grandes pedaços de destroços tectônicos para se tornarem os planaltos de Moçambique e Algohouse. Ambas as massas de terra têm aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados e, juntas, ajudam a revelar a ferida aberta que é o lado sudeste da África. Ao contornar o Cabo da África do Sul, finalmente entramos no Oceano Atlântico e não precisamos procurar muito para encontrar outra massa de terra excepcionalmente estranha se projetando ao lado do continente. Essa península de 280 quilômetros quadrados é a crista de Walvis, resultado de um ponto quente vulcânico. Conforme o supercontinente Gondwana se desintegrou, as duas maiores partes dele foram separadas pelo rift do Atlântico Médio, diferenciando a África da América do Sul. O magma escapou por meio desse rift, continuamente construindo essa crista até que o vulcanismo do ponto quente de Tristan diminuiu. Onde esse material ígneo caiu na porção ocidental do rift, também foi construída a grande província do Rio Grande Rise, criando um depósito de basalto quase simétrico em ambos os lados da dorsal do Atlântico Médio. Embora abranja apenas 130 mil quilômetros quadrados, essa é outra massa de terra que se torna muito mais fascinante quando consideramos como ela poderia ser hoje. Adjacente à Mata Atlântica daqui do Brasil, essas ilhas poderiam abrigar florestas tropicais ricas como nenhuma outra na Terra. Embora seja impossível saber se os humanos teriam chegado aqui na antiguidade, certamente os exploradores europeus teriam encontrado essas terras por volta do mesmo tempo em que o restante das Américas estava sendo descoberto. Localizadas no lado português do Tratado de Tordesilhas, é lógico supor que Portugal teria tomado posse dessas terras de qualquer povo local que pudesse ter chegado aqui antes disso. Conforme Portugal tentava capitalizar suas reivindicações no Novo Mundo, essa provavelmente teria sido a primeira parada para os comerciantes portugueses de escravos em seu caminho da África. Isso teria dado às ilhas do Rio Grande, que suspeito que teriam sido chamadas de algo ao longo das linhas de Magellan, uma população moderna diversa, assim como em todos os outros lugares das Américas. Se essas ilhas teriam se tornado parte do Brasil ou teriam permanecido como parte do Império Insular Atlântico de Portugal é impossível de saber. Talvez até mesmo pudessem ter sido uma nação independente, mais um membro dessa lusosfera, e serei o primeiro a dizer que eu gostaria que isso existisse. Não porque eu me importe com o mundo de língua portuguesa, mas sim porque todos os outros continentes além da América do Sul já possuem suas próprias ilhas associadas. A América do Norte tem o Caribe, a Europa tem a Grã-Bretanha e a Irlanda, a África tem Madagascar, o leste da Ásia tem o Japão, a Austrália tem a Nova Zelândia, até mesmo a Índia tem o Sri Lanka. Mas o que a América do Sul ganha? As Falklands. O resto do Atlântico é na verdade bastante monótono, já que a dorsal mesoatlântica representa uma das fronteiras tectônicas mais nítidas da Terra. Para as coisas ficarem mais interessantes, teremos que olhar lá em cima, onde as placas norte-americana, euroasiática e africana formam um triplo encontro no oceano. Essa zona tectônica lotada mais uma vez criou aberturas na crosta para o magma escapar,
formando o Planalto dos Açores, com aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados, e produzindo as poucas ilhas dispersas dos Açores. À medida que o rift oceânico continua empurrando as placas circundantes em 3 direções diferentes, essa forma de relevo eventualmente se dividirá em 3. Por enquanto, porém, a atividade vulcânica ainda está presente em algumas das ilhas. Isso sugere que essa massa de terra ainda está em processo de formação. Finalmente, isso nos leva às regiões superiores do Atlântico, onde, ao lado das ilhas da Grã-Bretanha e Irlanda, está uma massa de terra igualmente imensa chamada de Planalto de Rockall. Esticado pela separação da Europa e da Groenlândia, Rockall representa o maior fragmento a se desprender da plataforma continental em colapso. Apesar de estar localizado mais ao norte em relação à maior parte da Grã-Bretanha ou Irlanda, Rockall está diretamente na rota da corrente do Golfo, que transporta as águas quentes do Caribe até os Estados Unidos e além. Isso significa que poderíamos esperar que Rockall tivesse um clima e paisagens semelhantes aos de seus vizinhos, provavelmente apresentando um norte mais frio e rochoso, mas um sul quente e gramado. Considerando que os celtas chegaram até a Irlanda, não acho exagero dizer que isso teria se tornado mais uma nação celta, protegida da influência anglo-saxã. É claro que, independentemente do impacto que essas formas de relevo pudessem ter tido, sabemos que no final não estava destinado a ser para nenhuma delas. A superfície da Terra é caótica e, não importa a quantidade de água que exista aqui, sempre haverá mais a descobrir. Mas espero que agora, ao olhar para um mapa da Terra, você veja mais do que apenas terra e mar. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelos continentes perdidos. Sei que ele ficou um pouco mais longo do que esperado, mas, considerando o fato de que você está me assistindo até agora, acredito que você não se importou muito com isso. Fico feliz. Infelizmente, mesmo após pouco mais de 20 minutos, não consegui mencionar tudo o que eu queria e poderia. Enfim. Ao compreender a dinâmica da Terra, somos capazes de enxergar além do que está visível na superfície. Essas terras desaparecidas nos lembram de que nosso planeta está em constante transformação e que a história geológica guarda segredos fascinantes. A ciência continua a nos surpreender, revelando fragmentos de um quebra-cabeça que nos permite reconstruir a história do nosso mundo. E essa é a beleza da exploração científica, nunca sabemos quais maravilhas nos esperam além das fronteiras do conhecimento atual. Agradeço a todos vocês, pessoas de mentes abertas, por embarcarem nessa jornada comigo. Suas curiosidades e entusiasmo são a força motriz por trás da minha paixão por compartilhar alguns de meus conhecimentos. Se você gostou desse vídeo, e considera que ele lhe agregou algum valor e, em razão disso, deseja apoiar a produção de mais conteúdos, convido você a compartilhar, deixar seu like e considerar se tornar um membro do canal Curiosamente Aprendiz. Lembrem-se, a verdadeira exploração está em expandir nossos horizontes e questionar tudo o que acreditamos saber. Obrigada e um grande abraço.